Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores, eles ficam arquivados. Galera, já estamos no programa de número 227. É isso aí, 227 semanas consecutivas, trazendo sempre uma atração especial para vocês aprenderem um pouco mais sobre o basquetebol, para vocês curtirem, para vocês se divertirem. Então não esqueçam. Vai lá no canal. Se não está inscrito, se inscreve. Chama a galera para se inscrever. Pessoal, vai lá, dá uma força. O programa é legal, as entrevistas são bem divertidas, são bem legais, bem esclarecedoras, né? Agrega sempre conhecimento. Então a gente fica esperando sempre a inscrição de vocês. E depois, vai lá e manda aquele like, manda aquele joinha, né? Porque o joinha, o like, ele é muito importante para o desenvolvimento do canal e principalmente do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram, para a gente poder se comunicar. Está aí na tela, @bira com y, ponto, belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o professor André Ferreira. O André é de Petrolina, no estado de Pernambuco, ali divisa, essa cidade fica bem próxima, né, ao estado da Bahia, inclusive ele faz muitos jogos na Bahia. Ele até opta por fazer jogos em Salvador do que em Recife, porque ele está, conforme ele falou, a 700 quilômetros de Recife, 500 quilômetros de Salvador. Então, para ele, às vezes, fica mais perto disputar jogos lá na Bahia do que no seu estado de Pernambuco. Mas, enfim, o André é um professor de educação física, trabalha na área estudantil, principalmente aquela região ali. Ela trabalha muito com as escolas, né, o esporte na escola, o que é muito legal, né, porque a garotada já está na escola, ninguém tem que pagar nada para aprender nenhum tipo de esporte. O André faz um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. E é claro que o programa ficou muito legal e eu garanto que vocês vão curtir. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme. Essa semana a gente recebeu o André Ferreira. O André frequentava muito, eu estou cobrando dele, ele frequentava muito o Hoop Talk, né? A nossa resenha de toda quinta-feira. O André, desde o começo, desde a pandemia, estava na resenha, agora ele está um pouco atarefado, mais do que o normal, e não está podendo comparecer, mas eu estou cobrando dele. Ele vai voltar com toda certeza a frequentar o Hoop Talk. Mas hoje nós vamos falar sobre a carreira do André, como ele começou no basquetebol, como é que ele se interessou pelo basquetebol. É um professor de educação física que trabalha na cidade de Petrolina, galera, em Pernambuco, ali divisa com o estado da Bahia, e faz um grande trabalho na área estudantil. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar sobre a carreira, sobre o momento atual, o que que ele está pensando para o futuro, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Bira. É um prazer estar presente aqui no seu programa. Um abraço a todos. Legal, muito bacana o programa, que se sente muito honrado. E é um prazer é um enorme, viu? Não só do programa, mas pessoalmente, André, poder revê-lo, né? Que conforme eu falei, né, na introdução, o André era figurinha assim carimbada toda quinta-feira à noite lá no nosso Roof Talk. E vai voltar, né, André? Com toda certeza Com vai certeza. arrumar um tempinho para estar ali, para estar aprendendo, para estar interagindo com técnicos e pessoas mais experientes. André, a galera que acompanha o programa, né, que assiste o programa, principalmente os meus alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eles fazem até, André, trabalhos sobre o programa, né, observam o programa, assistem o programa, fazem um relatório, me enviam por e-mail, isso tudo valendo, né, nota, avaliação é uma das avaliações do período. Eles gostam sempre de saber, viu, André, sobre a trajetória dos nossos convidados. Conta pra gente aí como é que você se inseriu no esporte, e principalmente no basquetebol. Ok, eu morava na cidade de Metais, na Bahia.
onde eu comecei a treinar basquete a nível escolar. Vim embora para Petrolina, morar com meus avós, e no Instituto Federal, que é a antiga escola técnica, eu dei continuidade a jogar basquete. E no finalzinho do período escolar, o meu diretor foi embora para Recife. E ficamos sem. O meu técnico foi embora para Recife, ficamos sem técnico. E aí eu solicitei ao diretor que eu pudesse treinar a equipe. Na ocasião, eu era atleta ainda, né? Comecei a treinar a equipe. E a partir daí eu tomei gosto, fui fazer a minha formação em educação física, trabalhei num colégio do estado aqui durante 15 anos com Aham. basquete, a escola, o Erém Otacílio Nunes, ao qual a gente participava dos jogos escolares, fase estadual, no qual a gente foi 2 vezes campeão estadual masculino, 1 vez campeão estadual feminino, na leitura que era escolas públicas e separado da privada, hoje é todos juntos. E após esse período no Otacílio, eu fui para uma escola do EJA. Sim. E mesmo sem quadra, Pira, mesmo sem quadra, eu consegui implantar o basquete no EJA. E foi um Mas como é orgulho. que foi isso? Como é que foi isso sem quadra e conseguiu implantar o basquete? Conta pra gente. Bira, eu tenho uma tabela móvel que eu construí. Meu primo, Ah, ele é metalúrgico. Eu fiz o projeto, desenhei o projeto da tabela. Ela é um aro oficial, uma tabela um pouco menor do que a oficial, mas ela é regulável à altura dela. E aí, sim. aonde eu coloco ela, o espaço que eu tenho, eu transformo em quadra. E somente Legal. com uma tabela eu consegui colocar esses alunos do EJA participarem dos jogos. E teve mais um detalhe: um aluno, ele era surdo. Ele era Olha aí. surdo. E aí, quando ele entrou na quadra para jogar, eu comuniquei ao árbitro que não adiantava ele apitar, e sinalizasse para ele. E foi o que Aham. aconteceu. A família toda ficou lá emocionada. Eu recordando também me emociono um pouco pela dificuldade, né, do aluno que não ouve, mas conseguiu participar. E como eu já trabalhava na escola, no Otacílio, eles se enfrentaram, as duas escolas. E o Otacílio, por ter mais tempo, né, levou vantagem. Mas, assim, para eles, o que menos importava foi o ganhar, né? O participar foi importantíssimo. Então, Mais foi algo importante, é. que eu comecei a trabalhar com a categoria Mirim Infantil aqui na cidade de Petrolina. O Mirim é de 12 a 14 anos, o infantil é de 15 a 17, o juvenil de 17 a 19. Então, em algumas localidades pode ter uma diferença nessa idade, né? E depois do EJA, eu fui para uma cidade próxima aqui, chamada Lagoa Grande, que não é mais especificamente na cidade na localidade de Vermelhos, na beira do Rio São Francisco, onde tem a fruticultura irrigada, tem a uva, tem o vinho. Chegando na escola, a única modalidade que existia era futsal, que é próxima do futebol, onde todo mundo só pratica isso. E eu cheguei com uma metodologia diferente na escola para implantar não só o basquete, mas as outras modalidades. Mas consegui implantar uma equipe de basquete lá também. E fiquei muito orgulhoso dos meninos que Legal. agora eu não estou mais nessa escola, mas eles vieram para aqui, para a cidade de Petrolina, participar da competição por conta própria deles, e assim, o fruto de um trabalho que foi feito lá. A gente Com certeza. iniciou a tabelinha de basquete e o Estado agora construiu uma quadra, eles têm uma quadra agora, e eles estão fomentando e jogando basquetebol lá. Eu fico muito feliz com isso. Ah, com toda certeza, isso dá uma felicidade enorme, né? É aquele reconhecimento, né, do trabalho bem feito. André, pelo que você falou aí, não só a Petrolina, mas a região aí, né, Petrolina e arredores, trabalham muito com a parte estudantil, né? Não, praticamente vocês não jogam campeonato da federação, né? Porque existe uma federação, é claro, em todos os estados do Brasil tem uma federação, né? A Federação Pernambucana, aqui no Rio de Janeiro é a Federação do Estado do Rio de Janeiro e por aí vai, né?
Mas por que que vocês não disputam essas competições da federação? Por que que vocês fazem essa opção? Ou não sei se é opção, ou é a única coisa que resta, né, a vocês trabalhar com o lado estudantil, jogar escola contra escola e não trabalhar o basquetebol nos clubes. Conta para a gente qual é a dificuldade que vocês encaram, já que vocês estão distantes, né, dos grandes centros como Recife, né, por exemplo, né? É por aí o que eu estou falando, é isso mesmo? É o que acontece? Essa leitura mesmo, Pedro. Estamos a 700 quilômetros da capital pernambucana, Recife, no extremo do 700 mar, quilômetros. 700 né? quilômetros. É longe, hein? E mais perto de Salvador, 500 quilômetros. Para Salvador, um pouco mais perto, mas ainda é É. longe. E a dificuldade é justamente essa, é o transporte. Para quando os grandes centros têm as competições, como a Federação Pernambucana, ela está inserida mais na região metropolitana, e ele consegue trazer para Caruaru, Garanhuns, que são cidades mais próximas a eles, e lá tem essas competições. Então, a gente aqui do Sertão, a gente fica com essa dificuldade mais de transporte para conseguir participar dessas competições a nível de Aham. federação. Eu estou vindo com um projeto novo aí, daqui a pouco eu vou falar, e a gente vai tentar quebrar essas barreiras. A nível a federação agora está colocando um polo no sertão e possivelmente deva trazer já pelo menos um 3-3 aqui para o sertão também. E já é um ganho já para a gente. Eu já participei do Campeonato Baiano pelo Clube Sim. São Francisco da cidade vizinha aqui de Juazeiro, e foi uma dificuldade, Bira. Na fase final, nós tivemos que locar carros para poder ir para a cidade de Salvador, jogar contra o Vitória, contra as equipes da capital. Então, assim, já a dificuldade de você enfrentar nível de clubes, né, a gente aqui do interior, e você tem que bancar o transporte. Então, a leitura que você fez foi certa. Essa dificuldade. E nos jogos escolares, a gente encontra essa possibilidade. Porque agora a gente está na fase municipal, vem a regional, e logo após vai a estadual. E aí na Estadual. estadual a gente tem transporte, alimentação, hospedagem pelo governo do estado, e tem essa facilidade de a gente participar. Com E as equipes da vocês já foram procurados, ou vocês pelo menos já sugeriram às federações, né? Ou a federação, no caso aí, né? A Federação Pernambucana, você está em Pernambuco, né? Você é de uma cidade de Pernambuco, né? Mas poderia ser feito também com o estado da Bahia, que é próximo aí também, você está na divisa. Vocês já sugeriram fazer a federação pensar em regionalizar o basquetebol no estado? Porque Não, então, nós temos estados que são grandes, agora né? o basquete 3x3 Aham, e a possibilidade de fazer com o 5x5 é justamente isso. Por exemplo, ele faz uma competição aqui. Todas as equipes que estão participando da capital têm que se deslocar para cá. sim. Para você ter uma ideia, a nível escolar, eles escolhiam as cidades para ter os jogos. Garanhuns, Caruaru, Petrolina sediou em 2008. Foi a última vez que a Petrolina sediou. Então, assim, eles não trazem para cá justamente pela logística de transporte. Todas as delegações têm que se deslocar para cá. A nível de hospedagem e hotelaria que tem. Então, o problema é o transporte. Encarece muito a competição. Você falou aí rapidamente sobre 3x, é exatamente isso que eu ia te perguntar aqui. Eu anotei aqui para poder te perguntar, André. Fala um pouquinho sobre o 3x, como é que tá o 3x3 aí, a aceitação não só no estado de Pernambuco, como aí na cidade, nos arredores. Está sendo aceito legal, está aumentando o número de equipes, porque a gente tem notado que no Brasil todo, né, está crescendo muito, né, essa modalidade que agora é olímpica, né? Desde os Jogos de Tóquio, né? É uma modalidade olímpica, já foi apresentada, já foi jogada também última edição dos Jogos Olímpicos na França, em Paris, né? Enfim, e a tendência é um crescimento, e esse crescimento está sendo um crescimento enorme, não só aqui no país, como no mundo todo. E aí, está acompanhando também? Como é que você está vendo isso? Eu vou dar um exemplo agora na Prefeitura Municipal aqui de Petrolina, né? A nova Secretaria de Esporte agora, em reunião com os professores, que é o mais Sim, importante.
ela ouvir nossa indagação, nosso fomento, vai ser implementado também nos jogos municipais aqui, o basquete 3x3, que é Boa, esse boa. basquete 3x3, o vôlei do quarteto, e tem outra modalidade também, me fugiu agora, mas o basquete 3x3 vai ser implantado. Por quê? Lá na escola, numa determinada escola, eu tenho 4 alunos que já são amantes do basquete, e ele não tem uma equipe formada completa. Então, ele vai ter a oportunidade de participar dos jogos como o 3x3, entendeu? Sim, Essa ideia de implantar é justamente dar essa oportunidade para aquelas escolas que não têm uma equipe completa. Por exemplo, eu tenho, né, hoje essa oportunidade, tem outro professor que tem a oportunidade, mas tem outro professor lá que não tem. E abrindo essa gama aqui para o 3x3, vai dar essa possibilidade, sim. E você falou que tem 4 que já jogam basquete, que gostam de basquete, já formou equipe, né? 3x3 está formada a equipe, são 3 jogando, um reserva, é uma Isso, modalidade muito justamente, dinâmica, a base vai ser criada. que está crescendo muito. André, beleza, parabéns aí pelo teu trabalho, parabéns aí pelo trabalho na área estudantil que você vem desenvolvendo aí e brigando também para que possa estar, né, futuramente na Federação Pernambucana de Basquetebol. Fala um pouquinho sobre o teu momento atual, como é que está o trabalho nas escolas, como é que estão as competições. Eu estou sabendo que essa semana vai pegar fogo aí, em decisão de título, hein? Fala pra gente. E essa semana é as finais dos jogos escolares da fase municipal. Eu trabalho em 2 colégios, Colégio Diocesano Dom Bosco, ao qual eu estou há 5 anos, no Colégio Opa, Diocesano Dom Bosco, uma escola particular católica, no qual eu resgatei o basquete novamente lá, porque o Colégio Diocesano Dom Bosco ele tinha uma tradição já no esporte na cidade aqui, tanto no basquete, no handebol, no vôlei, então é um colégio bem ativo em relação ao esporte. E pelo período da pandemia, ele deu aquela queda, que foi geral, né? E eu assumi no período da pandemia. Olha só, Vira, o desafio. Eu comecei minha aula com é 5 enorme. alunos do Colégio Cesano Dom Bosco. E dos 5 alunos, hoje eu trabalho com pré-mirim, que é de 10 a 12 anos, o mirim, que é de 12 a 14, o infantil, de 15 a 17, e o juvenil, 17 a 19 anos. Uhum. Para você ter uma ideia, a equipe do Colégio Cesano Dom Bosco, pré-mirim, ela é bicampeã petrolinense, os garotinhos pequenos. O Mirim, após que eu assumi, eles vêm intercalando vitórias, e um ano foi campeão petrolinense, foi para a fase estadual. O outro ano ele perdeu para o Colégio Maria Auxiliadora, para o colégio daqui também, e ele não foi. No outro ano ele ganhou novamente, e esse ano nós estamos novamente na final contra o Colégio Auxiliadora, e assim, vem mantendo um trabalho ao qual a gente está na grande final honrosa nessa categoria de 12 a 14 anos. E também o infantil masculino irá disputar o terceiro lugar, que é um honroso também. O infantil masculino ele vem intercalando campeão, vice-campeão durante esse período de 5 anos. E esse ano ele vai disputar o terceiro lugar. E o nosso feminino, que é de 15 a 17, ele hoje é bicampeão petrolinense, vai defender o tricampeonato, agora na final também, pelo Colégio Diocesano Dom Bosco. Bacana, legal. Então, masculino, você está trabalhando com masculino, está trabalhando com feminino, Isso, e conta, com conta todas para as gente, modalidades. E conta com para todas gente as esse projeto. Conta para gente esse projeto novo que você me falou que eu olha, vou falar do meu projeto novo e tal. Não, antes de falar do projeto novo, eu vou falar do meu caçulinha, que é Opa, o Colégio EGE. É outro colégio. mostra aí, mostra, já tá com a camisa aí, tá com o boné, você colocou a mão aí. Mostra aí, mostra pra gente aí. Aqui é o Colégio Dom Bosco, Esse é o Dom Colégio Bosco. Dom Bosco, Tá, certo? beleza, maravilha. E aqui é do Colégio GGE. Aproxima um pouco mais para a gente ver. GGE. Tá. Que é? GGE é o quê? Diz para a gente o que é GGE. O Grupo Gênesis de Ensino é um colégio particular que tem em Recife, tem na Paraíba, é um grupo que está vindo agora com toda a força aqui para a cidade de Petrolina.
Legal. Ele tem um programa esportivo ao qual eu faço parte, e eu trabalho justamente com basquete lá. É o meu caçula, né? Eu chamo de caçula. Eu estou há 3 meses lá no GGE e na implementação do projeto, a categoria de base abraçou. Eu consegui formar uma equipe de 12 a 14 anos. E a equipe participou pela primeira vez dos Jogos Escolares e agora também, essa semana, vai disputar a medalha de bronze. E É, para mim legal. porque eles estão a primeira vez na semifinal, eles se enfrentaram com o Colégio Dom Bosco, que é o qual a E, escola do trabalho. e aí, Mas, como é que assim, você como eu ficou? Como é que sou, você ficou nisso? Como é que você ficou nisso? O então, como eu sou GGE? profissional, eu optei em ficar no meu caçula, mais novo. Fiquei no GGE, no banco do GGE. No Sim, Colégio Dom Bosco, um professor Gleison, que é um meu amigo do Colégio Dom Bosco, ficou com os meninos que já têm mais experiência, mais bagagem. legal, Eu legal. que são mais novos, né? Para dar esse suporte para eles. Mas eles se comportaram muito bem. Eu estou muito feliz com o trabalho deles, porque com 3 meses, filha, com 3 meses de treinamento, eles participaram da competição do nível que é aqui e estarem aí disputando agora uma medalha, para mim é muito gratificante, certo? Então, esses são os dois colégios que eu trabalho. Hoje, atualmente, o Colégio Diocesano Dom Bosco e o GGE. Todos os dois eu trabalho especificamente com basquete. Não trabalho com a educação física, mas eu me dedico 100% com o basquete. Por isso sem ter esses resultados, eles dão total suporte. Não vou deixar de citar meu coordenador Ivanildo, do Colégio Dom Bosco, que me dá total apoio, Claro. e minha coordenadora Jéssica, lá no GGE. Ambos dão suporte, além dos meus colegas de trabalho, né? Que, de antemão, a gente defende a escola e o esporte está em primeiro lugar. Então, Maravilha. É isso aí, maravilha. E parabéns aos profissionais aí que trabalham com o André e tenham a certeza de que vocês escolheram muito bem. O André é um baita profissional, é um cara que faz as coisas com muito amor, com muita dedicação, e é por isso que ele tem esse destaque aí na cidade de Petrolina, né, no estado de Pernambuco. André, só para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre o basquetebol brasileiro, o que que você está achando, qual é a tua visão? Se você quiser falar Vitor, alguma coisa antes, tudo posso bem, fazer uma mas ressalvazinha rapidinho? Em claro, primeiro claro. lugar, do seu programa, estou lançando uma escolinha de basquete no Yacht Clube Petrolina aqui. Opa, aí, mais uma frente. Eu vou trabalhar com categoria de 7 a 19 anos. Ela vai ser lançada oficialmente mês que vem. Que Agora, eu bacana. vou passar depois para você esse lançamento, que vem com várias coisas boas, porque eu já tenho várias parcerias. Inclusive, aqui nesse local que eu estou, é uma empresa já parceira da minha escolinha, que é a Tríade. Saúde, esporte e lazer. Estou aqui no local que eles me cederam para mim fazer a entrevista, que é um local fechado, uma sala de reunião, onde eu não tenho. Então, eu já tenho um parceiro para a minha escolinha. Então, em primeira mão, estou lançando aqui essa escolinha no Yacht Clube do Petrolina. Legal, bacana. Parabéns. E com toda certeza vai ter sucesso. E depois a gente vai voltar a fazer um novo programa, né? Para ver como é que tá, como é que foi como é que foi a estreia, né? Da escolinha, como é que está o desenvolvimento, enfim. A gente mais tarde fala sobre isso. Amigo, faz uma análise para a gente do basquetebol brasileiro. Como é que você está vendo o basquetebol brasileiro no momento, masculino, feminino, a área estudantil? Como é que você está vendo o 3x3, o crescimento, enfim. Então, Guilherme, como a gente já estava conversando, o 3x3 hoje ele é uma realidade. Muitos professores ainda ficam assim com o pé atrás, mas é uma realidade e ele ajuda sim também. Você pode Sim. trabalhar ele, como eu falei, eu tenho uma tabelinha de basquete que eu levo para qualquer lugar, eu boto na praça, eu boto numa rua, inclusive aqui um evento a gente fez com ele. Então, assim, a base, ela vem das escolas. Eu peço que os governantes, eles apoiem mais. Eu hoje estou em outra realidade, estou em 2 colégios particulares maravilhosos que tem material, Bíblia. Sim. Eu tenho bolas para treinar, eu tenho camisetas, eu tenho um uniforme para treinar. Tem escola que não tem essa realidade. Aqui em Petrolina mesmo, várias escolas que participam dos jogos escolares não tem a realidade que eu tenho.
Eles às vezes treinam com uma bola, a camiseta ela já não é apropriada, jogam com o uniforme do futsal, porque não tem um uniforme de basquete, e é uma equipe que vem já de outra modalidade. E assim, eu vou ficar feliz quando a gente começar a incentivar a esses profissionais a tentarem buscar, né, recursos, a não só esperar da boa vontade das pessoas, mas brigarem. Eu acho que as empresas privadas, os parceiros, os patrocínios, eu acho que deveriam voltar. Na minha época de estudante, eu tinha patrocínio de uniforme, eu tinha patrocínio de material, eu corria atrás de uma empresa, a empresa cedia. Então, assim, as empresas deveriam abraçar uma escola do município, uma escola do estado, por mais que eles recebam algum material do Estado, às vezes não é apropriado para o treinamento, o Sim. treinamento propriamente dito, certo, Billy? Então, assim, a gente deve se dedicar. Eu mesmo trabalho com adulto, eu trabalho com adulto, eu participo de competições, inclusive no Yacht Club tem um Master, lá tem uma equipe Master muito forte, eles participam de competições em vários lugares. Inclusive, domingo agora, a gente reuniu mais de 4 equipes Master. Você imagina aí, você manter ainda viva a chama do basquete com essa galera que É vai isso aí. dar de 30 a 50, 60 anos. Legal. Então, assim, tem que ter a base, Bira. O basquete atual está crescendo, a base vem daqui. Não adianta eu falar do clube X, o clube Y. Por exemplo, aqui no Nordeste, tem o Clube da Paraíba, né? Ao qual eu tive o prazer, uns dias atrás, receber umas gravações do técnico da Unifacisa, do pivô dos atletas lá, mandaram um vídeo falando da minha pessoa, do meu trabalho, porque uma pessoa foi visitar lá e eles gravaram os vídeos. E eu mostrei isso para os meus alunos, e isso serviu de motivação para eles, ver atletas profissionais que jogam a Liga Nacional, fomentando, falando do basquete nacional. E isso, eu estou falando que num grupo de 100% de alunos, 2% vão ter a oportunidade de jogar profissionalmente. Eu hoje trabalho com escolar, eu não sou técnico profissional. Então, alguns alunos se destacam, como eu tenho vários alunos que são destaque hoje, poderiam estar jogando numa base profissional. Mas aqui é muito distante, eles não têm essa oportunidade. Então, aonde eu tenho os contatos com os amigos, de dar a oportunidade de fazer a escolinha, de fazer a peneira, até nos clubes, seria importante. Maravilha, André. Parabéns, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, né? Que você continue fazendo sucesso aí, que tenha mais um, você falou, né? O Yacht, eu anotei aqui, o Yacht E a Clube Petrolina, Petrolina, está aqui, Yacht Clube Petrolina, está anotado aqui, onde você vai abrir mais uma frente, né? Para a garotada poder procurar o basquetebol, poder procurar o esporte, se formar através do esporte, principalmente através do nosso basquetebol. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, muito obrigado pela entrevista, espero que você tenha gostado do programa. E divulga aí para a garotada, né? Divulga aí para a não, molecada para vou assistir. retornar. É uma promessa, eu vou retornar. Isso, nós já estamos no programa de número 227, amigos. São 227 Lembrando que eu semanas participei desde consecutivas. o primeiro programa. Quando saiu a primeiro programa, eu já estava presente. E Beleza, amanheci o dia com esses profissionais maravilhosos que é do grupo Hong Kong. beleza, Além de maravilha. A gente... técnicos e atletas, né? Eu tive a honra Isso. de participar com atletas a nível Brasil e a nível internacional. Beleza, André, parabéns mais uma vez pelo teu Um trabalho, viu? Fique com abraço, Deus. fica com Deus. Um abraço a todos. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o professor André Ferreira. E é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.